Hora de começarmos a unidade 2, né, do nosso curso IBFC, falando de um assunto que é, você está vendo aí na tela, crase. Todo edital, independentemente do concurso, independentemente da banca, tem essa definição de crase. Então, o que acontece? Quando a gente tem, né, a definição do que é crase, você vai ver em todas as aulas que você já teve na sua vida, que os professores falam que a crase é a contração. A contração representa uma fusão, uma junção, uma mistura. E os livros falam que é a contração do artigo A com a preposição a. Eu, por medida de segurança, eu acrescento um geralmente. Porque em português nada é só aquilo. Então, a crase é a fusão, geralmente, de A mais A. Sendo que esse primeiro A é o que a gramática define como uma preposição e o segundo A é o que a gramática define como artigo. Aliás, eu imagino que esse conceito de que crase é a fusão da preposição A com o artigo A, muita gente já saiba o que é. Só que tem gente que às vezes não tem coragem de perguntar, mas a pessoa não sabe diferenciar quando é que o A é um artigo ou quando é que o A é uma preposição. Então, se eu digo que a equipe se preparou para o evento, observem que nesta frase, a equipe se preparou para o evento, a palavra A está seguida de equipe. E equipe é uma palavra feminina. Ora, se equipe é uma palavra feminina, ela é determinada por um artigo feminino. Então, respondendo à pergunta que eu mesmo lancei, o A vai ser um artigo todas as vezes que depois dele houver uma palavra feminina. Quando eu digo assim, o professor desejou a todos uma boa prova. Então, quando eu coloco que o professor desejou a todos uma boa prova, observe que a palavra todos, ela não é feminina. A palavra todos é uma palavra masculina. Isso quer dizer que esse A não pode ser um artigo feminino. Esse é o A preposição. Tá? E essa preposição é da mesma forma que você precisa de, da mesma forma que você pensa em, da mesma forma que você conversa com, da mesma forma você deseja a alguém. Então, a preposição é determinada por aquilo que a gente chama da regência do verbo. Então, a crase é uma aplicabilidade prática da regência. Nós estamos começando a unidade 2 e nós vamos usar a mesma estratégia da unidade 1. Nós vamos ter aulas de 20 minutos, que é para você ter como assistir, mesmo já cansado, mesmo no horário de intervalo de almoço, assim que você chega em casa, dá para caber 20 minutos. É aquilo que eu falei. Se você estiver disposto e quiser assistir 2 aulas de 20 ou 3 aulas de 20, é com você. Mas nós vamos fazer aulas de 20, com a seguinte estrutura, põe lá na tela. Eu comecei a outra unidade pegando um texto que caiu numa das provas da banca IBFC, não peguei as questões do texto, mas peguei estruturas do texto para falar do tema. Então, você está vendo entre a rua, este quarto e o ser. Não é um texto muito grande. E aí, eu peguei desse texto a seguinte frase: recebo amanhã de pé. E eu tenho aí um A, que, pelo que eu te falei, é um artigo, porque a palavra manhã é uma palavra feminina. Então, todo A antes de palavra feminina é um artigo. Vou te lembrar, eu sugeri, e torno a sugerir, que antes de você assistir a qualquer aula, seria bom que você baixasse o PDF, que acompanha o curso, para você ir fazendo anotações no próprio PDF. E se você não quiser baixar, é importante que você tenha um caderno, ou que você tenha ficha,
ou que você tenha um bloco de notas ou um documento de Word para você anotar a teoria. Tá bom? Ainda dentro de crase, complementando o conceito que nós colocamos. Crase, essa fusão do artigo a com a preposição a crase, ela é indicada pelo uso do que a gente chama de acento grave. A nossa unidade 1 falou de acentuação. Mas a questão da crase não é uma questão de acentuação grave. No Brasil, ou na língua portuguesa, de Portugal e da África, nós temos 3 acentos. O acento de Paraná, que é o acento agudo, virado para a direita. O acento de você, que é o chapeuzinho, é o acento circunflexo. E o acento grave, que é esse acento que você coloca sobre o A, virado para a esquerda. Tem muita gente, quando faz redação, coloca um A com o acento virado para a direita. Isso não tem. E quando eu, eventualmente, aqui na aula, falar, gente, esse A aqui tem crase, eu estou falando errado, tá? Eu não tenho que perguntar se um A tem crase. Eu tenho que perguntar se o A tem ou não tem um acento grave. Então, vai lá na tela de novo. Aí está escrito assim, recebo amanhã de pé. Eu quero te dizer o seguinte, né? A palavra amanhã é feminina e, portanto, esse A é um artigo feminino. Então, eu quero te colocar, por exemplo, o seguinte. O homem vive a serviço do crime. Pelo que eu te disse, aquele A antes de serviço é uma preposição ou é um artigo? Se você respondeu que é um artigo, você errou. Porque como serviço é uma palavra masculina, esse A não pode ser artigo. Esse A é uma preposição. E a regra número 1 de crase, ela tem a ver com isso. Se para ter crase é preciso ter uma preposição A com o artigo A, eu nunca vou poder ter artigo A antes de palavra serviço, que é a palavra masculina. Isso quer dizer que a observação número 1 é aquela que fala que não ocorre crase antes de termo masculino. Eu não posso ter o acento indicativo de crase antes de palavra masculina. Não tem jeito da gente fazer isso aí. Tá? Antes de masculino, não pode ter o acento indicativo de crase. Então, eu ando a pé sem crase. Eu não gosto de comprar a prazo sem crase. Ele só faz compras a crédito sem crase. Então, é uma questão decorrente disso. Agora vai na tela. De novo. A frase do texto é, recebo amanhã de pé. Manhã é feminino. Então, não quero que você guarde o seguinte, se antes de masculino não tem, então antes de feminino tem que ter? Não. Porque eu posso ter antes de feminino sempre o artigo A. Mas não é toda frase que precisa da preposição. Então, quando a gente fala sobre o feminino, existe um macete, que eu vou lembrar aqui agora, antes de masculino não tem. Mas antes de feminino tem um macete que é o seguinte. Quando eu falo assim, eles se encontraram à tarde, esse A, ele está antes da palavra tarde, que é uma palavra feminina. Então, aqui, ao contrário da frase anterior, nós não podemos dizer que é uma preposição. Então, artigo tem. Para você saber se tem crase, o acento indicativo de crase ou não, você vai trocar a palavra feminina por uma palavra masculina, qualquer. Porque não tem masculino de tarde. Mas eu poderia colocar, por exemplo, anoitecer.
o anoitecer é belo, é masculino. E aí você diria que eles se encontraram ao anoitecer. Então, eu vou sempre lidar no feminino com o par substitutivo do masculino. Então, eu encontrei uma palavra feminina, eu troco por uma masculina qualquer. Se o masculino for ao, é que o feminino vai ser um a craseado. Motivo: o ao é a mistura da preposição a com o artigo masculino o. E, paralelamente, o a craseado é a preposição a com o artigo feminino a. Então, a regra básica de crase, ela atende o masculino e o feminino. Então, antimasculino não tem nunca, porque antimasculino nós não temos a possibilidade de colocar um artigo a. E antes de feminino, depende. Mais uma vez na tela, recebo amanhã de pé. A palavra amanhã, como eu disse, é uma palavra feminina. Então vem cá. Quando eu digo, né, recebo amanhã de pé. O que é que eu tenho? Um a, uma palavra feminina. Se eu troco por uma palavra masculina, qualquer, amanhã não tem masculino, mas eu posso receber um convidado. Eu diria, eu recebo o convidado, eu recebo o dinheiro, eu recebo o aplauso, eu recebo o convite. Eu não estou colocando ao, eu estou colocando um o, que é apenas um artigo masculino. Por isso esse a vai ser sem crase. Eu só vou colocar o a craseado quando o meu masculino for substituível por ao. Por exemplo, não me referi a ela com ironia. Observem que aquele a está antes da palavra ela, que é feminina. E ao contrário de manhã, que não tem masculino, ela tem. Quando a palavra feminina tiver o masculino exato, nós vamos colocar o masculino exato. Mas você não diria que eu não me referi ao ele. Eu não me referi a ele. Sem crase. Porque isso aqui é masculino. Então, se o masculino não é ao, o feminino também não tem o acento indicativo de crase. Então, eu vou repetir pela terceira vez. Eu só vou colocar o acento indicativo de crase no feminino quando o masculino que eu encontrar for sinônimo de ao. Combinado? Vamos lá na tela? Lá no texto tem uma outra frase que diz assim: consciente da minha insônia madrugada, eu estou à beira das 6 horas. E aí você está encontrando um a craseado, à beira das 6 horas. Se você procurar uma palavra masculina para colocar no lugar de beira e encontrar o ao, né, porque aí tem um a craseado, vai ser difícil. Às vezes, quando você faz aquele macete, porque macete, gente, é macete. Ele não resolve 100%, ele ajuda quase 100%. Mas tem aquele probleminha, às vezes. Então, você encontrou uma palavra feminina, você quer colocar o masculino, mas não te vem nada à cabeça. Então, você pode estar diante de uma expressão que a gente chama de uma expressão adverbial feminina. Um dia você estudou e aprendeu, quer dizer, se você aprendeu, não sei, mas você já ouviu falar de expressão de valor adverbial de tempo, de intensidade, de dúvida, de lugar. Quando a gente tem a expressão adverbial feminina, normalmente ela indica ou tempo, ou modo, ou lugar. Então, se você encontra uma expressão adverbial feminina de tempo, ou de modo, ou de lugar, todas essas expressões adverbiais femininas, elas são craseadas.
Então, a regra geral é do masculino e do feminino. Para você fazer uma redação, por exemplo, basta você ter a noção de masculino e feminino que você se vira. Para você fazer uma questão de múltipla escolha, precisa mais coisa. Então, além do masculino e do feminino, tem essa coisa específica aqui. Por exemplo, quando eu falo assim, esperei o médico, esperei o médico à porta do prédio. Primeiro que ninguém fala assim. Você falaria que eu esperei o médico na porta do prédio. Mas se você colocar a expressão à porta do prédio, isso aqui vai indicar o lugar em que eu estava. E do mesmo jeito, na linguagem coloquial, você fala na porta em mais a, na linguagem culta você fala à porta, com a craseado. Porque essa é uma expressão adverbial de lugar feminina. Ou, por exemplo, esperei o médico à direita do hospital e não à esquerda do hospital. Você poderia até no macete colocar ao lado. Mas, de qualquer maneira, à direita do hospital é craseado porque é uma expressão que indica lugar e é feminina, porque direita não é direito. Agora, olha na tela, a frase do texto. Ela diz assim, consciente da minha insônia madrugada, eu estou à beira das 6 horas. Aí não é lugar, mas à beira das 6 horas é tempo. Então, se essa é uma expressão adverbial de tempo feminina, ela é craseada. Quando eu digo, por exemplo, o médico chegou às 14 horas, eu tenho aqui uma expressão que me mostra o horário que ele chegou. Então, isso é uma expressão que indica tempo. E ela é uma expressão feminina, porque horas, não é 14 minutos, não é 14 dias, não é 14 segundos. Por isso, esse A é craseado. Eu poderia dizer, por exemplo, que o médico chegou ao meio-dia. Eu só não quero que você ache, que você já aprendeu isso na escola, que sempre que tiver hora, que é obrigatório ter um acento de crase. Por exemplo, estou aqui desde as 8 horas. Se você já se acostumou a achar que hora tem crase, você vai meter o louco ali. Só que aqui não tem. Porque quando você coloca o masculino, eu estou aqui desde o meio-dia. Você não fala que eu estou aqui desde ao meio-dia. Eu estou aqui desde o mês passado. Você não fala, eu estou aqui desde ao mês passado. Porque, na verdade, a expressão adverbial aqui começa com as. Mas aqui embaixo é o desde as. Isso aqui é uma preposição. Pode olhar na gramática. A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Isso é uma preposição. Preposição mais artigo. Tá bom? Outra coisa, quando eu falo aqui em expressão adverbial de modo. Gosto de tudo feito às claras. Quando eu falo que eu gosto de tudo feito às claras, é difícil arranjar uma palavra masculina ali e colocar o aos. Mas isso aqui é o modo de como eu gosto das coisas, feita claramente, desse jeito, dessa maneira, desse modo. Como claras é uma palavra feminina, essa é uma expressão adverbial feminina e, portanto, deve ser craseada. Então, nessa primeira aula, eu mostrei para vocês que a questão da crase genérica, ela se limita ao masculino e feminino. Antimasculino, nunca, porque não aceita o artigo A. Antes de feminino, se eu consigo uma palavra e substituo e encontro o A é craseado.
Se eu não encontro o ao, ou não tem que colocar o acento de crase, ou estou diante de uma expressão que indica tempo, modo ou lugar. E se ela indicar tempo, modo ou lugar, ela pedirá o acento indicativo de crase. Na próxima aula, nós continuamos a nossa teoria de crase. Até lá.